Pode sentar, irmão. E agora nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos estado na presença do Senhor e tenho certeza que Deus, Ele tem para você e para mim algo guardado no seu celeiro. E nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1 em diante, o qual ele diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz dos céus que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E me disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras, todo o mentiroso, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos aqui uma das palavras mais conhecidas daqueles que gostam de ler Bíblia Sagrada. O Apocalipse, para muitos, tornou-se um livro de terror. Algumas pessoas não gostam de ler o Apocalipse, porque acham ele um livro muito pesado. Mas quando nós lemos um texto como esse, nós podemos ver a capacidade que Deus tem em amar o seu povo, em amar a sua igreja. Porque aqui a Bíblia fala de uma vida eterna com Deus, de uma cidade preparada para nós, e também ele fala aqui sobre o futuro dos ímpios. E eu gostaria de chamar a sua atenção a algo muito interessante que está no livro do Evangelho escrito por Mateus. Apesar da palavra ter falado aqui sobre os tímidos, os incrédulos, os abomináveis,
ao Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando a Bíblia ela fala sobre a vida eterna e o castigo eterno. A partir do verso 31 ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Gostaria de que você fosse ao versículo número 40, quando ele diz assim: então respondeu o rei, e respondendo, desculpe, verso 41, eu falei 40, mas é 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque existem algumas linhas de pensamento, e essas linhas de pensamento podem confundir a igreja de Deus. Existe uma ramificação teológica que diz que Deus, ele não preparou para o ser humano o inferno. E eu gostaria até de dizer para você que o inferno, ele foi preparado exatamente para o diabo e seus anjos, como está escrito aqui, no versículo 41. Ele diz: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então você observa que Deus, embora ele tenha preparado o lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora existe um misto de pessoas que poderá descer para lá. Nós temos aqui alguns fatos, quando ele diz, a partir do verso 35: porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, era estrangeiro, não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, estive na prisão e não foste ver-me. Então o justo lhe responderá dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e que te demos de comer, ou com sede, ou te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste ao destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que coisa chique. Quando você se preocupa com o ser humano e trata de cuidar dele, nós temos que começar pela nossa família, não é verdade? Porque a Bíblia diz que se eu não cuidar da minha família, eu nego a fé. E parece que é mais fácil cuidar dos que estão de fora. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, não é? Não existe aquele cidadão que ele é bom para os de fora e ruim para os de dentro de casa. Não é verdade? Eu não é. Ele é educado quando alguém chega na sua porta para conversar com ele. Se você for falar mal dele, o camarada nem acredita que você está falando a verdade. Ele tem aquela má índole, aquele sistema hipócrita de cuidar bem dos que estão de fora
saúde, achei tudo aquilo maravilhoso, lindo, mas eu fiquei pensando comigo, não bate com o sistema salvífico. Porque se eu deixar de tomar café ou deixar de tomar refrigerante, como eu fiz, eu parei com refrigerante, não por causa de doutrina, mas por causa da minha própria saúde. Eu estou cuidando do corpo e do templo de Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu sou salvo porque eu aceitei a Cristo, não porque eu parei de tomar Coca-Cola. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz: somos salvos por meio da graça e pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, se é um dom, a minha salvação ela está isenta de qualquer atitude que eu tomar. Desde que essa atitude que eu tome não venha denegrir a santidade de Deus. Porque quando eu denigro a imagem de Deus, então eu estou sendo representante do grupo de hipócritas e desobedientes. Por essa razão, Jesus traz uma revelação a respeito da caridade, do amor, de cuidar de alguém, de se dedicar ao ser humano. Porque, como diz Tiago ele diz claramente: você mostre-me a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a você as minhas obras por meio da fé. Porque as obras sem a fé é morta, e a fé sem as obras também faz tempo que morreu. Você está entendendo? Nós não fazemos obras para a salvação, nós praticamos o bem, porque nós recebemos o Senhor Jesus. Imagine um cidadão que diz ser cheio do Espírito Santo, ser um crente violento, desrespeitador, desrespeita pai, desrespeita irmão, fala, grita com o pastor, grita com a ovelha, não tem educação, não sabe falar. A obra do Espírito Santo está onde? Não é verdade? Então observe Jesus Cristo, quando ele diz: olha gente, quando vocês me deram, ou aliás, quando vocês deram um copo de água para irmão, para meus pequenos irmãos, vocês fizeram isso para mim. Então quando você me der um sopro, você lembre-se que você está socando o seu Criador, o seu Deus. Quando você fala mal de mim, você está denegrindo a imagem dele. Então, vamos prestar atenção no que a Bíblia diz. Então, eu quero lhe dizer, claro, a respeito do texto que lemos, o ser humano ele vai descer as partes infernais, não por um propósito de Deus, mas porque tornaram-se incircuncisos, iníquos, fornicadores, mentirosos, caluniadores, presunções, pessoas de má índole. Embora ele esteja com a Bíblia debaixo do braço, qual a diferença? Porque o caráter não depende da religiosidade. Então você não vai ser salvo porque você é batista, ou porque você é assembleiano, ou porque você é adventista, porque você não come carne de porco, ou porque você não faz. Eu conheci uma igreja que eles não comem bolo de aniversário, eles usam véu, eles usam uma roupa de manga comprida e uma saia no calcanhar. Eu não estou falando da congregação, é uma outra igreja. Mas aquela roupa que eles vestem não pode ter marca, não pode ter qualidade. Então você imagina uma moça com a roupa do calcanhar, de um tecido que não custe 10 reais. Imagine o caimento daquela roupa, aquela beleza. Eu creio
nós lemos, nós vamos ler no capítulo de número 21, amém? Versículo 10, diz assim, olha que coisa chique isso aqui. E levou-me em espírito ao grande e alto monte, e mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tinha um alto muro, com 12 portas, e nas portas anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, e da banda do norte 3 portas, e da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas. Eu quero ler aqui, adiantando a leitura, o verso 18. E a fábrica dos seus muros era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com todas as pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo era safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólio, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopázio, o 10º jacinto e o 10º ametista. E as 12 portas eram de pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como de vidro transparente. Agora eu pergunto para você, o negócio é chique ou não é? O negócio é chique, irmão. Que Deus tem preparado para você e para mim. É ou não é? Então presta bem atenção à visão do Deus que você serve. A visão dele é diferente da tua e da minha. Quantas vezes eu não estou menosprezando ninguém, mas eu já vi, né? Quantos testemunhos de irmãs que vivem uma vida sofrida, e muitas vezes a irmãzinha testemunhou que Deus deu a ela o dinheiro de comprar o gás. Imagina a alegria dessa moça. Imagina uma pessoa que está numa vida financeira destruída, e de repente ela tem que orar, ela vai orar. Senhor, envia, meu Deus, tu estás vendo que o gás acabou e ela não tem dinheiro. Irmão, o testemunho da irmã ou do irmão é coisa grande, não é coisa pequena não. Porque de onde ela vai tirar o dinheiro para comprar o gás? Então Deus manda. E a pessoa bem feliz na vida. Irmãos, eu quero dar um testemunho. Eu tenho passado isso. Essa semana eu tive que orar a Deus, e Deus enviou o dinheiro do gás. Isso é glória. Eu não estou falando mal de testemunho de ninguém, não. Isso é glória. A pessoa conseguiu, Deus deu, porque Deus cuida de você. Mas nesta tarde, Ele manda falar para você, por meio da revelação profética, que você vai galgar os maiores degraus, porque Ele pensa em você. Ele pensa em você desde a criação do universo. Glória a Deus.
fez foi enamorada por Ele. Deus terminava de fazer a luz, ficava olhando. Aí ele dizia assim: a luz é boa. Você já viu isso? Aí ele fez as águas e ficou olhando para o mar. Oh, glória! Aleluia! Aí, quem sabe ele fez exatamente o que a irmã está fazendo aqui, cruzou os braços. Olha! A água é boa. Boa para quê? Deus precisa de água. Deus precisa de luz. Vou mostrar para você que Deus não precisa de luz. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 23 do capítulo 21 do Apocalipse. Diz assim: e a cidade não necessita de sol e nem de lua. Que cidade? A cidade de Deus. Deus não precisa de sol. Deus não precisa de lua. Por quê? Para dar resplandecer, porque a glória de Deus tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, aleluia. Por que o diabo não gosta de Jesus? Porque o diabo gosta de trevas. Jesus é luz. Glória. Glória a Deus. Você está entendendo? Deus não precisa de lua. Quando ele disse a luz é boa, ele estava falando de você. É bom para você, minha amiga. É bom para mim. Porque quem anda no escuro tropeça, mas quem anda na luz caminha direitinho. E Deus criou céu, terra e mar, pensando em mim e pensando em você. Lá no fundo, Deus se preocupa com você. Glória a Deus. Então ele projetou um prêmio para os fiéis. Ele projetou um prêmio para os fiéis. E ele diz o seguinte: ele repete várias vezes no Apocalipse a seguinte frase: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Minha irmã, Deus não criou o inferno para a igreja de Deus. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Os inimigos serão lançados lá, porque eles sofrerão o dano da segunda morte. Mas a igreja de Deus não. A igreja de Deus, ela tem guardado o direito de entrar pela porta da cidade de Deus. Imagina, irmão, um crente hiper abençoado aqui. Ele parte para a eternidade, para o descanso. E um dia ele há de ressuscitar para herdar essa cidade. Quando ele abrir os olhos assim, tudo de ouro. Gente, minha casa lá era somente Deus para ter misericórdia, para o sustento. Orei a Deus por tanto tempo, para o Senhor me dar a condição de colocar azulejo na cozinha. Consegui, pastor, louvado seja Deus. Vamos dar um culto de ações de graças pela reforma. É uma bênção, é uma glória. Agora imagina você abrir os olhos assim e a sua casa ser de jaspe, de ouro, e você fica olhando e aquilo encanecendo os seus olhos. Eu quero dizer para você que você jamais imaginaria a profundidade do amor de Deus para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E ele, nesse texto, ele faz uma promessa. Ele diz: porque o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Eita, irmão, presta atenção. Casa nova, apesar de você não quer morrer agora, né? Fica na fé. Porque a cidade de Deus é para após a ressurreição
isso, né? É o momento em que a igreja virá glorificada com Deus na Nova Jerusalém, quando Cristo estabelecerá o seu reino para governar o mundo. Então observe isso aí. Bendito seja Deus. Você fez aquele culto, né, como dizia uma colega nossa, um cultão, né? Em agradecimento a Deus pela casa nova. Não é verdade? E o crente tem que ser agradecido a Deus mesmo por tudo que Deus dá. Mas Deus, por meio desta revelação profética, Ele fala para você o seguinte: olha, tem algo superior, não tem nem comparação. Você nem entende a profundidade disso aí. Nunca mais você vai ter bico de papagaio, nunca mais vai ter hernia de disco, não é verdade? Nunca mais vai ter problema na respiração, nunca mais vai ter alergia, não vai tomar mais ansiolérgico, não é verdade? Vai parar de tomar o comprimidinho da pressão, não é? Não vai precisar do médico dar, põe o microfone, mostra a boca, né? Se você não nada, ele fica com palito, ele abre pulso, não é verdade? Então, não vai precisar de nada disso mais. Por quê? Porque não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, nem enfermidade, nem pranto. Irmãos, o diabo nunca conseguiu destruir o plano de Deus. Lá no Éden, o diabo destrói a intimidade do homem com Deus. Mas o plano de Deus era que o homem vivesse no eterno paraíso. E agora, o que acontece? Deus construiu a Nova Jerusalém de Deus, vou chamá-la de paraíso, embora não seja esse o paraíso dos mortos, mas vou chamar ela de paraíso, porque isso aqui está mais para céu, o paraíso, do que outra coisa, né? Então, Deus construiu e guardou no reino dos céus. Eu quero ver agora o diabo lá destruir o que Deus construiu. E Deus construiu exatamente para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que são reis e sacerdotes. E aqui o homem de Deus diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque, olha, gente, as primeiras coisas não existem mais. Quais são as primeiras coisas? Essa vida turbulenta, né? Esse pai que briga com o filho, esse filho doido que não respeita pai. Não existe mais nada disso. Nós agora teremos uma vida transformada, curada, lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, livre de doenças, livre de tristeza. Não terá mais marido insensato de mulher, não vai ter mais mulher feito uma das mulheres do marido, não é verdade? Bendito seja Deus. Eu quero te dizer nesta tarde que Deus tem o melhor proporcionado, guardado, construído, escondido, como que estivesse no celeiro para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, pastor, eu tenho que esperar para herdar o paraíso para que minha vida mude. Não, minha filha, não. Você não precisa esperar. Deus, Ele pode mudar a tua vida aqui dentro hoje. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui um texto hiper conhecido, principalmente dos crentes que pregam bênção e prosperidade. Deuteronômio, capítulo de número 28. Esse texto aí, irmãos, isso aí é uma chave para a doutrina da teologia da prosperidade. Mas eu quero te mostrar uma coisa que você precisa entender. É o verso 1. Quando ele diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmão, ele não diz: olha, se você fizer a campanha das 7 chaves, se você fizer a campanha
campanha das 7 unções. Ele disse: se hoje ouvires a minha voz. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas o senhor não faz campanha? Faz, fazemos campanha. Campanha de oração, campanha de jejum, para que a sua fé ela seja exercitada. Você precisa exercitar a fé. Mas observe a chave do texto. Ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, quando você ouve a voz de Deus, isso aí é gradativo. A Bíblia diz o que aí? As bênçãos correrão atrás de ti. Ele não diz: olha, você precisa correr atrás da bênção. Tem crente que ele vive assim, né? Se ele descobrir que a irmã Cris ora por telefone, amanhã 8 horas da manhã, primeiro ela pergunta: você levanta que hora? 7. 8 horas da manhã estou lá. Bom dia de novo, bom dia de novo, bom dia de novo. E se ela descobrir 7 profetas dentro de Santo André, ela liga para os 7. E o que a Bíblia diz aqui? O Senhor teu Deus te exaltará se você ouvir a voz de Deus. É gradativo, irmão. É condicional. Você precisa fazer algo e é tão simples. Ouça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Então, o que ele diz aí? O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Aquelas pessoas que esperaram ver o teu mal, verão a glória de Deus sobre a tua vida. Porque você será uma pessoa bem-sucedida em qualquer situação. Irmãos, preste atenção no verso 3. Ele diz assim: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Ei, irmão, o que isso quer dizer? Aonde você estiver, você será abençoado por Deus. Tem crente que tem medo, né? Fica arrepiado de medo, não é verdade? Arrepiado. Pastor, a situação do país. O que tem a ver com a situação do país? Eu vivo debaixo de uma bênção, de uma profecia. E essa profecia não é a profecia que meu vizinho falou, que ele disse que disseram para ele dizer para mim. Não. A profecia aqui não é uma questão política. Quando alguém diz: olha, se eu vencer, eu vou fazer uma praia em Santo André. Morre esperando. Não é verdade? Quer ver fazer uma praia em Santo André? Não é verdade? Se eu ganhar, vocês vão ter a Santa Casa de volta. Tudo mentira. Falcatrua, farinha de mel no saco. Santa Casa vai continuar fechando. Porque se tivesse que fazer alguma coisa, teriam feito. Agora, o Senhor teu Deus, aí é outra casa. Não é verdade? Aqui não é Dilma falando, não é Lula pedindo voto. Aqui não é José, fulano de tal, na Tiririca dizendo voto em mim. Não. Aqui é uma palavra profética. Quando o Senhor diz: se você ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno
Eu falei, vocês são doidos. Vocês são doidos. Vamos orar a Deus. Deus disse para o Ricardo. Falou, Ricardo, Deus falou, Ricardo, eu vou transferir você de cidade. Vou cuidar de você. Se vocês ficarem aqui, vai morrer todo mundo. E ele foi para uma cidade vizinha. Deus levou ele para uma cidade vizinha, onde nós temos a congregação. Não muda nada. A diferença é que tem mais carro do que a outra. As menininhas chegaram aqui, eu levei elas para Santo André. Quando chegou em Santo André, elas queriam atravessar antes do sinal abrir para nós. Aí eu catei uma pelo braço e outra pelo cabelo. Era o único jeito, não dava tempo. Aí ela falou assim, né? Apaixonada, quando a gente atravessa os carros, para. Eu falei, faz isso aqui, faz isso aqui para tu ver. Tu vira pastel, meu filho. Aí ela perguntou assim, aqui não tinha lei. Eu falei, tem uma lei ali. A lei é aquele farol ali, quando fica verdinho, você atravessa. Tá bom? Imagina a condição de vida. Mas Deus abriu uma porta para o Ricardo. Ele foi vender, eles lá chamam de secos e molhados. Ele é representante de uma empresa que fornece todo tipo de coisa para os supermercados. Eles chamam secos porque são cereais, tudo, sabonete, gilete, tudo. E molhados porque são danones, né? Os nomes são chiques lá, cheios de secos e molhados. Né? São líquidos, né? E secos. Né? Por isso que eles chamam secos e molhados. E eu perguntei o salário dele. Falei, filho, é fé, tem que viver pela fé no deserto desse. Vou te contar uma coisa. A igreja sobrevive lá em Alagoas, a nossa igreja, porque o aluguel custa R$200. Você entendeu? Porque a renda do mês inteiro é de 3 a 4 mil. Juntando todas as congregações. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos 4 congregações em Alagoas. Pastor do lado sobrevive de igreja, não. Vou lhe dizer uma coisa. Mas Deus deu a ele uma casa própria com esse salário. Faço uma pergunta difícil para você explicar. E deu um New Fiesta 0 para ele, com aquele mesmo salário. E nós compramos um terreno para a igreja. É o dobro disso aqui. O dobro disso aqui. 26 mil. Para pagar 26 prestações de R$1.000. Você está entendendo? Como é que funciona esse negócio? Vai estar comprado o terreno. Está para terminar o pagamento. Quando terminar, nós vamos viajar até lá para colocar o terreno no nome da igreja. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que esse texto aqui é real. Quando ele diz assim: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. A pergunta para você é o seguinte: do que você está com medo? Se o teu
Tem horas que a gente arrepia o cabelo, não tem? Aleluia, Deus. A vontade não é essa. Aleluia. Deus, o que está acontecendo? Você vai saber? Logo, logo. Está acontecendo. Deus cuidará de ti. Aqui você terá 100 vezes mais. Tenha medo não. Não tenha medo. Aleluia. Glória, glória. Não tenha medo. Aleluia, Deus. Eu vim orando, Senhor, dá um jeito da gente poder reformar essa cozinha da igreja, porque no ano passado entupiu toda a saída de água. Todas. Por causa de uma construção que foi feita ali atrás. Enquanto não chovia, eu não sabia que estava entupido. Mas quando foi no final do ano, começou aquela chuva forte e a cozinha encheu de água. Essa parte baixa da igreja encheu de água. E eu Deus, e agora? O dinheiro foi embora. Só tenha fé. Aí o ano virou. Falei, começo do ano, aí para ver o que faz. Comecei a orar a Deus, Deus falou assim para mim assim: olha, invista que eu invisto. Eu falei, como é que é? Eu falei, invista que eu invisto. Tá bom. Eu falei, só que como é que faz agora? Como é que ele vai suspender, né, os trabalhos da escola bíblica lá de baixo para fazer reforma? Apareceu uma casa aqui na rua da igreja, quase aqui de frente. Casa de uma irmã. Fiz um contrato direto com ela. Contrato de 3 anos. Agora vamos derrubar. Começamos a construção. Deus mandou dinheiro. Glória a Deus. Camarada falou, não passa a conta da igreja que eu estou fazendo depósito. Vai louvado seja Deus, é para já. Coisa linda. E Deus supre. Aleluia. Deus supre. Glória a Deus. Aleluia. Pensa no Deus que criou os céus, terra e mar. Como foi que ele fez o negócio? Haja luz, haja terra seca. Uma palavra. Uma palavra. Mudou tudo. Foi ou não foi? Haja e ouve. Se ele abrir a boca para dizer eu vou fazer, ele vai fazer mesmo. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo vai levar, se é uma semana, não sei 15 dias, mas ele vai fazer. Creio, aleluia. Glória a Jesus, dá para descansar. Deus fez a promessa. Estou terminando, não tem cabeça não. Amém? Deus fez a promessa para a tua vida. O livro de Hebreus diz que fiel é aquele que fez a promessa. Vai acontecer. Fique em paz. Aleluia. O Senhor é o Deus do suprimento. Glória a Deus. Deus é Deus de milagres. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu quero te dizer que quando você investe na obra de Deus, Deus investe em você. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, como que eu tenho que... Você começa investindo sua vida. Porque aí Deus abre a porta, aí você investe também financeiramente. Você tem que ofertar primeiro sua vida a Deus. Não adianta querer ofertar dinheiro se você estiver pensando que com dinheiro você compra Deus. Deus não se compra. Então você pede sua vida para a vontade de Deus, diga a Deus, é o seguinte: o que o Senhor me disser, isto falarei. O que o Senhor me mandar,